E aí galerinha, VLF Geek trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é uma gameplay comentada com dicas para ajudar você a conquistar a sua primeira vitória no Battle Royale. O que acontece, galerinha? Esse vídeo não é só para aquelas pessoas que ainda não ganharam, mas também é para aquelas que ganharam pouco, ganharam poucas batidas e que ainda não se sentem seguras quando vão jogar. Eu tô trazendo umas dicas muito boas que vocês vão ver que vão ajudar muito vocês. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, galerinha. Até já, falou, fui! Então, galerinha, essas dicas que eu vou trazer pra vocês hoje, elas não são dicas específicas de construção, ou de mira, ou de qualquer coisa do tipo, não. São dicas realmente que são de noção do jogo. Porque uma coisa muito importante que o iniciante precisa desenvolver é noção de jogo. É uma coisa que eu vejo que falta em muitos jogadores que são bons. Os caras são bons, os caras são rápidos, os caras têm uma boa mira, mas que não conseguem ganhar com facilidade nem pegar muita kill, porque muitas vezes falta a eles o que é uma das coisas mais importantes, que é a noção de jogo. É você entender o funcionamento do jogo e jogar de acordo com como ele funciona. Então bora lá. Como Fortnite é um jogo em que você vai cair em algum local e você vai tretar com inimigos logo quando você cair, o que é importante? Eu separei algumas diquinhas aqui que são realmente, como eu tô falando, de noção de jogo. A primeira delas, galera, é em relação ao local onde você vai cair. Saiba onde cair, saiba o local que você vai cair. Por quê? Porque no local onde você vai cair, ele vai dizer se você vai sair com arma, se você vai sair com um bom loot, com materiais, se você vai conseguir sair dele vivo, porque normalmente a maior dificuldade é o early game, que é esse comecinho que a pessoa não consegue sobreviver porque tem muito player, ou porque tá sem arma, ou porque tá sem material. E isso é algo muito importante, você saber onde você cair. Eu costumo separar esses locais em três tipos. Os locais mais seguros, que são os safes. Os locais medianos, que são os locais que tem pouca movimentação de inimigos e tem uma boa quantidade de loot. E são os locais que são mais movimentados, que você vai ter realmente uma porção deles aí pelo mapa. Como exemplo, Torres Tortas, né, que é o local mais movimentado do mapa. Mas você vai ter também agora que saiu o lago. Você vai ter lá no lago a movimentação, vai ter no parque agradável. Então são locais que não são aconselháveis para os iniciantes. Normalmente, se você é iniciante e você quer jogar bem, é bom você começar nos locais mais safes. E se você já joga um tempo e quer melhorar, ganhar mais, também cair em local safe. Agora, se o seu objetivo é pegar kill e melhorar na jogabilidade, eu aconselho você a cair nos locais de level 2, que eu vou estar explicando quais são, os medianos. Começando pelos safes. O que é um local safe? Um local safe é um local que você vai ter pouca disputa em relação a combate com inimigos, e você vai ter o loot praticamente todo para você. Quais seriam esses locais safes? Como identificar esses locais safes? Abra o seu mapa e veja os arredores do mapa. Quanto mais afastado for o mapa, quanto for mais afastado for o local do centro em relação ao círculo, mais safe vai ser ele e menos inimigos vão cair ali. Claro que existem algumas exceções. Por exemplo, Bobinas é uma exceção. Bobinas, apesar de ser um local nas margens, ele é um local que é um pouco movimentado. Eu considero ele um local de nível 2, um local mediano. Como vocês estão vendo aí, ó, nessa gameplay, eu saí com 3 kills de Bobinas. Então você vê que nessa partida foi um local mais safe. Mas normalmente quando você sai de Bobinas, se você sai vivo, você sai com 5, 6 kills. Pelo menos eu estou dizendo pela minha média. A primeira gameplay que eu mostrei pra vocês foi o do Campos Fatais. Campos Fatais eu já considero diferente. Campos Fatais é um local que é de fases. Teve uma época que era muito movimentado, teve uma época que ficou pouco movimentado, e hoje eu considero um local safe. Por quê? Porque no começo do vídeo vocês viram. Claro, vocês vão dizer, você matou 5 caras, 6 caras, ou 7, não lembro quanto foi. Mas é porque eu tava jogando solo duo, eu estava jogando sozinho contra duplas. E aí eu acabei achando 3 duplas. Se fosse solo eu acharia 3 caras. Então você vê que é uma quantidade pequena de pessoas. 3 até 4 pessoas ainda é uma quantidade pequena de pessoas para você achar em um local, entendeu? Claro que vão ter locais que, por ter um loot muito espalhado ou pouco localizado, vai ter uma pessoa, às vezes nenhuma. Que aí você vai ter, por exemplo, cruzamento da sucata, que tem um loot muito espalhado. Apesar de ser um loot decente, é muito espalhado. Você vai ter fábrica de descarga também. Então que tem poucas pessoas, mas normalmente todos esses das bordas são mais safe. E as únicas exceções que eu tinha dito, que é para nível 2, que são locais mais medianos,
Bobinas e Paraíso das Palmeiras. Margens Nobres e Valá, poderia ser também. Normalmente cai 3, 4 pessoas lá, mas ainda assim é um local safe. As exceções, como já disse, nível 2, Bobinas e Paraíso das Palmeiras. Passando agora para os locais medianos. O que é um local mediano? Local mediano é aquele local que vai ter uma boa disponibilidade de loot, porém também vai ter uma quantidade razoável de pessoas para você enfrentar. E como seriam essas pessoas? Bem, você vai ter, por exemplo, 4, 5, 6 jogadores nesse local, entendeu? Vai ter loot para esses 6? Vai. Mas é aquela história, você não vai conseguir ficar full loot se você não matar aquelas pessoas que estão ali. Como identificar um local mediano? Procure os locais que são menos marginalizados do que os outros. Geralmente os locais que são um pouco mais aproximados do centro, mas que ainda assim conservam a distância, geralmente são os locais que tem mais pessoas. Você vai ter uma quantidade boa de exemplos. Eu costumo dizer que os locais medianos são mais Bobinas, é um local mediano. Parque Agradável é um local mediano. Bosque Gorduroso é um local mediano. Deixa eu ver mais. Minas Matreiras já teve uma época de ser mediano, mas hoje em dia eu considero um local safe. Mas entenda o que é. É isso que eu estou falando para vocês. É um local que tem uma disponibilidade de loot boa, mas que em compensação tem uma quantidade razoável de caras. Você não sai sem ter que matar no mínimo 5, 6 pessoas. Botem isso na cabeça. Esses locais não são bons para a pessoa que está começando. É mais para as pessoas que já começaram, já ganharam algumas vezes e estão querendo treinar suas habilidades. Passando agora para os locais mais complexos do jogo. Que aí você vai ter, na minha concepção, hoje em dia, você só tem 2. Que vai ser Torres Tortas, sempre tem muita gente. E você vai ter o Lago do Saque. O Lago do Saque, que agora tem um cubo, é um local que cai muita gente, entendeu? Não só pela quantidade de loot, mas também pelo fato de você poder flutuar com facilidade. E aí é coisa de momento. Pode ser que daqui a algum tempo não esteja, pode ser que esteja. Mas normalmente Lago do Saque e Torres Tortas sempre tem gente e acaba por gerando muito conflito. E é perigoso para você que ainda não sabe jogar, cair em um desses locais. Essa foi a primeira dica. Saiba onde cair e onde estão os loots do lugar que você cair. Segunda dica é uma coisa que eu acho muito importante, pessoal. É vocês saberem se movimentar no jogo. O que é que faz você ganhar um jogo? É você saber como jogar aquele jogo. Aí você pergunta, isso é muito óbvio. É muito óbvio, mas às vezes as pessoas não consideram essa questão óbvia. Por exemplo, se você é um iniciante, uma pessoa que não tem tanta prática no jogo, adianta você tretar com 10, 15 jogadores? Não adianta. É muito provável que o primeiro jogador que apareça lhe mate. Então não é vantajoso para o cara que está começando agora tretar com vários jogadores. Então o que é que eu aconselho? Ande sempre pelos locais mais protegidos do mapa. Quais vão ser os locais mais protegidos? Abra o seu mapa e veja onde está a fog. A fog que eu estou dizendo é a névoa, a tempestade. Onde está a tempestade? Olhe para ela e veja onde foi que saiu mais afastado da tempestade. Vamos supor que você está no terceiro círculo e que fechou, por exemplo, em Torres Tortas. Olhe para os cantinhos, o local que estiver mais próximo da tempestade e o local que estiver mais longe. O que estiver mais próximo provavelmente é o que vai ter menos jogadores e é o local mais seguro, porque o risco de você ser pego pelas costas é muito remoto, então é provável que você esteja safe e consiga sobreviver por ele. E o local que estiver mais longe da tempestade vai ser o local mais safe, porque provavelmente vai conservar a maioria dos players do local. Deixa eu ver o que é que a gente vai ter mais de dica importante. Só um breve comentário acerca dessa dica que eu dei de saber como se mover. Assista os vídeos que eu estou fazendo. Eu quero logo frisar, deixar claro para as pessoas que estão assistindo que esse não é o meu modo de jogo. Normalmente eu não jogo assim tão safe, com tanta segurança. Vocês estão percebendo que eu estou caindo nos locais mais de margem, locais mais do cantinho, justamente para mostrar para vocês que a possibilidade de vocês chegarem perto de ganhar ou de ganhar nesses locais é maior. Basta vocês verem esses dois jogos que eu acabei de mostrar para vocês. O primeiro eu só estava mostrando campos fatais, então nem vem ao caso. Mas essa segunda gameplay que eu trouxe e essa terceira que eu estou trazendo agora, apesar de não ter ganhado elas, eu cheguei muito próximo de ganhar. Ambas as gameplays eu fiquei em terceiro e na outra eu fiquei em quarto. Eu fiquei entre os 5 melhores, nas duas. Por quê? Porque eu joguei dessa forma que eu estou falando para vocês. O que acontece?
eu cheguei e decidi jogar pelos cantos que são mais seguros do mapa. Peguei os locais mais seguros para cair. Você vê que no geral são locais que eu encontrei gente. Claro, encontrei. Vocês estão vendo que a média de kills que eu tô saindo desse local é 2, 3, 4 kills. Mas que você vê que no geral o nível das pessoas que eu encontrei, como esse cara que eu tô matando aí, esse cara que eu tô matando aí agora, você vê que o nível é baixo. Porque normalmente essas são as pessoas que caem nos locais mais distantes do jogo. Elas estão mais preocupadas em sobreviver do que em combater. O que dá a entender que o level delas é um pouco mais baixo do que as pessoas que lutam por kill. Eu, por exemplo, sou um jogador que já jogo por kill. Se vocês forem ver a minha média de kills, e basta vocês olharem nos meus highlights, a minha média de kill por partida é de 8 a 15 kills. Então eu não gosto de pegar menos de 8 kills. E também não consigo normalmente pegar mais de 15, porque o nível dos jogadores, como eu já disse no começo do vídeo, está muito alto. Mas a dica que eu tenho para dizer sobre movimentação é essa. Prestem atenção. Se quiserem, voltem no vídeo, reassistam, olhem como que eu me movimento, porque realmente essa é a maneira mais fácil de um iniciante ganhar a sua primeira partida. É andando pelas beiradas do mapa, longe de inimigos, esperando, vendo onde a tempestade vai fechar e sempre se movimentando conscientemente. Não adianta você querer matar todo mundo se você não tem habilidade para matar todo mundo. Então essa é uma dica muito importante para vocês. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês, pessoal, é a respeito de uma coisa que no Fortnite é um marco do Fortnite, que é o som dos passos dos inimigos. Se vocês pararem para analisar, coloquem um fone de ouvido e escutem os ruídos do jogo, vocês vão perceber que eles são autoexplicativos por eles mesmos. Quando você vê um inimigo chegando perto de você, se você se concentrar nos passos dele, você sabe exatamente onde ele está. Se ele está na sua esquerda, se ele está na sua direita, se ele está na frente, se ele está atrás. Então é muito importante que você use os seus fones de ouvido para jogar. Nunca jogue na TV, não, porque você não vai ter uma noção muito boa de localização dos inimigos. Use os seus fones de ouvido. É muito importante que você use, porque é muito provável que você consiga matar players só por saber de onde eles estão vindo. Como vocês viram, esse cara aí, que eu estou atirando nele agora, eu ouvi ele chegando, eu tava no cantinho e ouvi ele chegando. E aí eu comecei, peguei ele de surpresa, comecei a pressionar. E você vê que eu acabei acabando com a vida dele toda, Ele tava muito fraco, não precisou de quase nada pra matar ele. Novamente eu digo, vejam que eu estou com 5 kills. Essa foi uma partida em que eu tava jogando feito uma batata. Realmente minha mira e minha construção tava horrorosa. Mas que normalmente, como vocês sabem, eu não jogo dessa forma. Mas só estou mostrando pra vocês que essa é a maneira mais fácil de você chegar entre os jogadores, entre os 5 melhores, ou de você ganhar a partida. Eu vou parar da dica e vou comentar um pouco acerca do que está acontecendo. Percebam que a tempestade fechou. Nesse modo em específico, eu meio que passei uma raiva, porque vocês sabem que agora, nessa semana de Halloween, tá cheio de zumbi, né? Então o que acontece? Como tinha muito zumbi, acabava que quem estava tretando com eles ficava muito na desvantagem. E foi o que vai acontecer comigo aí. Vocês veem, que eu tô ali tentando me healar e tem um zumbi enchendo meu saco embaixo, querendo quebrar a construção. Nesse momento inicial, ele acabou não me perturbando muito. Por quê? Porque eu não estava tão apertado em termos de espaço quanto eu vou estar no momento que eu vou perder essa partida. Como eu falei pra vocês, eu não ganhei essa partida. Eu tô com 6 kills, acabei de pegar minha 7ª, matei esse cara com o rifle de caça, ou com o lança-granada. E agora que começam os problemas. Sou eu contra 2 jogadores. Percebam que eu estou cheio de zumbi atrás de mim, O que acontece? Eles quebram minha construção e eu começo a levar muito dano neles, Eu não consigo sair de dentro porque tem muito zumbi dentro. Eu acabo ficando preso e nesse ponto eu já sabia que essa partida praticamente estava perdida. Porque eu precisava me healar, o outro jogador estava aí, apareceu e começou a me pressionar. E nesse momento eu sabia, estava muito complicado para ganhar. Porque tinha zumbi atrás de mim, a tempestade estava fechando, tinha um cara atrás de mim e ainda tinha o outro jogador que eu não sabia onde estava. Me healei, consegui usar um shieldinho. Mas como eu falei, muito difícil, porque eu tinha muita variável para brigar. Eu tinha esse cara, a Safe, que tirou vida minha. Eu ainda fiquei preso aí um tempinho, perdi vida para Safe. O cara ali atrás provavelmente perdeu. E eu não acabei não conseguindo gravar o final do vídeo, mas o cara da frente me matou e eu fiquei em segundo lugar. E por fim, galera, tem essa terceira gameplay, que é a gameplay que eu ganhei, que na verdade foi a primeira do dia, mas que eu preferi colocar para terceiro. Só a título de exemplo que não é sempre que a gente ganha, galera. Vocês vão jogar safe, vocês vão conseguir uma boa quantidade de loot, mas no geral, não é sempre que vocês ganham. Infelizmente demora
Às vezes, apesar da gente acertar, da gente construir bem, da gente ter uma mira boa, apesar de tudo isso, a gente acaba não ganhando, porque a vida não é feita de vitórias. A gente vive para vencer e para perder. Então se habituem e usem essas vitórias para analisar os seus próprios erros e dizer, velho, foi aqui que eu errei e é isso que eu preciso corrigir. Passando para a próxima dica, uma coisa muito importante que eu tenho para dizer para vocês é em relação ao meio do jogo. No começo do jogo não tem muito o que falar, é só você cair no local safe, achar a maior quantidade de loot possível, pegar muito material. Percebam que em todos os meus vídeos eu não estou com menos de 500 de madeira, eu estou sempre a mais de 500 de madeira, e quando eu mato eu fico com mais ainda. Então é sempre muito importante que você que está começando agora esteja sempre com mais de 1000 de material. Seja 500 de cada material, seja 500 de um, 500 do outro, seja com 1000 de um material só, mas o importante é que você tenha muito material, porque esse jogo é baseado em construções. Então o meio do jogo, como vocês estão vendo, eu estou no meio do jogo. O meio do jogo é caracterizado por você brigar tanto com a tempestade, porque ela vai estar correndo atrás de você, como com alguns jogadores que já são mais experientes. Normalmente os jogadores menos experientes morrem ou no começo da partida, ou acabam morrendo no final, escondido numa moita. Esse cara que vocês estão vendo aí, eu tava brigando com ele, acabei me enrolando bastante. Só que ele começou a atirar em mim e ó, percebam, ele morreu pra esse outro cara que tá atirando em mim agora. E esse outro cara que tá atirando em mim agora morreu pra outro cara que estava atirando nele. Então perceba que o meio do jogo é isso, é muito confronto direto e você tem que saber como lidar com esses confrontos. O que é que eu escolhi fazer? Eu vi que o cara tava chegando novamente, eu escutei ele chegando e aí a gente começou a brigar de construção. Eu acertei 2 bons tiros de pump nele, ainda assim ele insistiu em tretar comigo. Quando ele viu que ele não ia conseguir tretar, o que é que ele fez? Vocês vão ver que quando ele viu que eu estava construindo mais rápido que ele resolveu fugir. Só que na condição que ele estava, foi fácil para mim pegar a assalto e finalizar ele. Então percebam que, apesar de eu ter me enrolado bastante, você percebe que uma decisão errada do jogador que estava na vantagem em cima de mim foi suficiente para conseguir fazer com que eu ganhasse dele. E isso aí, adiantando, eu cheguei em outro jogador. Então vocês veem que já era um jogador em um nível um pouco maior. Eu tava brigando com ele, tava tretando contra o cara que tava atrás atirando de sniper em mim. Aí tinha outro cara que tava tentando destruir as construções. Então realmente você vê que era um jogador de um nível um pouco mais alto, entendeu? Eu ainda assim construía muito melhor do que ele. Apesar de ele ser de um nível maior, eu ainda construía melhor do que ele. Vocês podem perceber que ele fica o tempo todo se embananando nas próprias construções e que eu passo o tempo todo prendendo ele. Tem uma técnica que eu uso aí, ó, eu edito. Quase que ele morre. Ele foi rápido e conseguiu colocar um telhado. Mas vocês viram que foi um ponto perigoso. Aí mesma coisa, ainda consegui acertar um tiro nele. Vocês vão ver. Aqui ó, depois que eu derrubo tudo, ele aparece, eu consigo acertar um tiro nele pela lateral. E depois eu ainda consigo acertar um terceiro tiro nele, quando ele pula ali ó. Mas no geral foi uma treta que, apesar da gente tentar muito, ó, acabaram destruindo, a gente caiu. Como tem um paraquedas agora, foi fácil de fugir. Então, lembrando do que eu já falei pra vocês até agora, saibam onde cair e decorem os loots do local. Isso é uma coisa extremamente importante pro começo do jogo. Segundo, saibam se movimentar durante a partida. É muito importante que vocês andem pelas beiradas do mapa, sempre pelas beiradas, porque pela beirada é muito, muito difícil que você seja pego pelas costas, e é mais fácil você controlar a sua movimentação durante o jogo. Terceira dica, e eu nem lembro qual foi a terceira dica agora, mas eu lembro que eu dei alguma dica pra vocês aí, mas eu vou dar um comentário aqui que é importante. Saibam a briga que vocês vão comprar no jogo. Não adianta você querer tretar com um jogador que você sabe, que você percebe que é no nível mais alto do que você, porque é muito provável que você querendo ganhar, esse jogador te elimine. Inúmeras vezes eu saí de brigas porque eu sabia que não dava pra ganhar. Essa aí, por exemplo, eu sabia que esse cara ia acabar me matando porque eu estava muito fraco. O que é que eu fiz? Me tranquei, me healei e esperei o momento certo pra sair dali. Porque se eu botasse a cara, considerando que eu só tava com 100 de material, ou seja, eu só conseguiria fazer 10 construções, era muito provável que eu perdesse pra ele. Então o que é que eu fiz? Esperei o momento certo, vi que a tempestade tava fechando, ó, sempre movimentação, editei pra conseguir fugir dali. E realmente consegui pegar o jump e fugir. Então, saber, essa dica é muito importante também. Vou enumerar ela como uma quarta, porque eu não lembro se eu já dei uma quarta dica. Mas saiba
que brigas evitar e que brigas comprar. Vocês percebam que o tempo todo meu jogo é baseado em movimentação. Eu estou sempre me movimentando e controlando minha movimentação para fazer com que eu consiga atingir a vitória no jogo. E por fim, galera, controlem o nervosismo de vocês. Eu tenho um problema de ansiedade muito alto e às vezes eu acabo perdendo a partida muito mais por ansiedade do que por falta de habilidade. Porque eu até me considero um jogador de nível mediano. Eu não sou pro, nem sou um jogador iniciante, eu sou um jogador mediano. E muitas vezes eu perco batalhas para pessoas que jogam infinitamente menos do que eu, porque eu fiquei nervoso e porque eu não segui as minhas próprias dicas. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Mais uma vez, obrigado por terem assistido até aqui. Se inscrevam, compartilhem com os amigos, porque o meu objetivo é ajudar vocês. E eu espero por estar fazendo isso e que o nosso canal possa crescer com a gente trabalhando junto dessa maneira. Eu ajudando, incentivando vocês e vocês compartilhando, curtindo com seus amigos para que a gente tenha um crescimento muito bom. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Falou, fui!